Olá, pessoal! Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui começando mais um encontro legal e hoje com dois super convidados. Olha, a Lígia Maura Costa, doutora, professora. A gente está deixando os títulos aqui de lado, tá bom, Lígia? Tá Opa, bom? claro. Hoje eu sou a Adriana, você é Lígia, o Carlos é Carlos. E De estamos aqui acordo. também com o Carlos Eduardo Gouveia. Então, olha, para quem é a primeira vez que está vendo a live, está entrando agora, a Lígia é professor titular da GV EASP, a Escola de Administração de Empresas. Nós somos colegas lá, ela é mais chique que eu, ela tem pedigree, eu não tenho. Estou brincando, adoro fazer essa brincadeira. Mas ela coordena um centro de estudos em compliance e combate à corrupção, que é o GV Ethics. Então, ela é chiquérrima, ela é formada em Direito, ela fez doutorado em Paris, mas ela vai contar um pouquinho. Boa tarde, Lígia, seja super bem-vinda, é uma honra ter você aqui comigo. Boa tarde, Adriana. Para mim é que é uma grande honra estar aqui com você, no Encontro Legal, ao lado do Carlos Eduardo, que eu também admiro muito, e, claro, Adriana, ao lado dos seus seguidores, né? Vamos em frente, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com você. Ótimo. O Carlos Eduardo, vamos falar um pouco dele. Carlos Eduardo é formado em Administração Pública na GV, aliás, que nem eu, e também em Direito pela... Se agrada a Lígia, me agrada, né? Você está ali no Você meio... foi minha caloura, né? Tem mestrado, fez um ano MBA e você é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Me fala uma coisa, depois você vai me contar como você caiu na área da saúde, mas... E você é presidente das Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde e outras coisas mais. Seja bem-vindo, Carlos, é um prazer ter você obrigado. aqui. A gente não se vê desde que você foi para Brasília fazer uma visita lá com a Lídia, né? Isso. Obrigado, Adriana, é um grande prazer estar aqui, uma grande honra estar dividindo o palco com a Lígia e com você, e trazendo um pouco não só do mercado de diagnóstico, que acho que vale a pena, as pessoas têm muitas perguntas, muitas dúvidas, mas principalmente o impacto dessa pandemia na área de saúde, dentro de um contexto de falta de ética, de integridade, que obviamente nos preocupa a todos. Então, e o nosso tema hoje, só voltando, é falar justamente de transparência nessa época de pandemia, né? A transparência dos dados, das informações. Então, nós fomos, assim, surpreendidos muito negativamente, acho que todo mundo passou mal, quando as coisas começaram a mudar, tiraram informações e teve aquela discussão, e a gente está aqui para discutir justamente isso. Mas antes da gente começar a entrar no tema, mergulhar de vez, Lígia, eu quero que você conte para quem está nos ouvindo o que faz o Centro de Estudos de Ethics, né? Qual é o papel, o que ele faz, qual que é o propósito. Fala um pouco sobre ele, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem que tem um centro super sério, que se preocupa com essa questão da ética, de compliance. Você pode, por favor? Claro, Adriana, vai ser um grande prazer para mim falar sobre o FGV Ethics, que é um centro de estudos que cuida de ética, transparência, integridade e compliance. Ele é, na verdade, um líder catalisador de práticas éticas, tanto para indivíduos quanto para instituições. As instituições podem ser tanto públicas quanto privadas. O que ele é? Ele é um fórum multidisciplinar, porque quando você fala em ética, transparência, integridade e compliance, você não tem só os juristas podem fazer isso, só os administradores, não, é um centro que reúne pessoas que são desde juristas, filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos, economistas, enfermeiros, engenheiros, ou seja, é totalmente multidisciplinar, porque todas essas áreas são envolvidas quando você busca um ideal maior de integridade. O principal objetivo do centro é estudar, é refletir, é produzir e disseminar conhecimento aplicado, né, sobre esses temas que eu acho que são muito relevantes para o Brasil, assim como para o mundo, né, em prol de mais ética, transparência, integridade e compliance. Acho que era isso que eu gostaria de deixar o recado do GV Ethics, e muito obrigada por ter aberto essa janela para eu poder comentar um pouco sobre o trabalho do GV Ethics. Não, mas eu acho que o papel que a gente tem também, todos nós, é fomentar iniciativas boas e coisas boas que acontecem, porque todo mundo só põe o foco no que é negativo, naquilo, jornais. Tá? A gente tem tanta coisa boa que é feita, tantas pessoas sérias trabalhando, eu acho muito bom valorizar. E no final, no cabeçalho do meu Face, eu vou colocar o site de vocês, os dados dos dois, para as pessoas saberem, entrarem e conhecerem. Combinado. Carlos, agora é a sua vez. Qual é o papel do Instituto Ética e Saúde? Bom,
ele tem uma função primordial, até por envolver toda a cadeia de valor de saúde num esforço conjunto para combater os problemas de falta de ética, falta de integridade. Na verdade, ele começou há quase 5 anos atrás, aí em Brasília, depois de um esforço conjunto do Ethos com a ABRAID, que é um dos nossos membros do Conselho Consultivo, exatamente para combater desvios de conduta. E isso acabou ultrapassando o escopo só da área de implantes e hoje abrange todo o setor de dispositivos médicos, produtos para a saúde e até a própria área de farma também. E ele consegue traçar uma série de objetivos, de comportamentos a serem alcançados através do esforço conjunto da cadeia de valor. Indústria, distribuição, hospitais, médicos através das suas sociedades de especialidades, a própria AMB, e até as operadoras de saúde e laboratórios. Ou seja, a gente consegue colocar todo mundo para levantar riscos, mitigá-los através de instruções normativas e de um sistema de governança muito bem estruturado. Muito bom. Inclusive, a gente tem um evento que a gente combinou desde que vocês foram em Brasília, a gente combinou que ia fazer um evento, uma coisa super bacana, depois veio a pandemia e não deu certo, mas esse evento está de pé. Aí, ó, tá na lista, tá vai pé. estar na lista. Da nossa Agora, parte, tá. Na minha também super em pé, deixa voltar, já cobrei, inclusive, o presidente da casa a semana passada. Falei, escuta, presidente, está na hora de voltar, pelo menos as audiências, pelo menos os eventos, para as pessoas têm muito que falar, muito que discutir. Agora, assim, eu gosto bastante de falar dos valores, né? E tem uma coisa que eu realmente acredito, eu já sempre falo isso, que para mim, a gente não precisa de tantas leis, foi até uma discussão que a gente estava tendo agora, né, Lígia? Antes de começar, ela começou, ela, para que tem lei? Para que a gente tem tanta lei se não é cumprida? E por que precisa de mais uma lei para a mesma coisa? Mas eu sou um pouco mais radical, eu já falo que sociedade que tem valores firmes não precisa nem de lei. E eu lembro, Lígia, que há muito tempo atrás lá na GV, eu vou até contar essa história para você, porque tinha o Centro de Ética da Cecília Arruda, era a Cecília Arruda, quando ela tocava, há muito tempo atrás, deve fazer uns 15 anos e tal. E eu lembro que me chamou a atenção, ela fez um seminário ali de ética, e estava o presidente da Sony, e estavam questionando o presidente da Sony por que a Sony não tinha código de ética, né? Que estava na época de se discutir códigos de ética. E o presidente da Sony parou, olhou e falou assim, meus funcionários não são de código de ética, eles têm valores. E aquilo me marcou muito. E eu sei que você, assim, você é formada em ser advogada e tudo mais, eu não sou advogada. Então, eu costumo brincar, que eu falo assim, quanto mais valores tem a sociedade, menos leis precisa, né? Então, é uma lição que o Brasil tem que ter. Mas, voltando ao assunto. Falando da lei de acesso à informação e tudo mais, a gente viu esse imbróglio todo, essa confusão do Ministério da Saúde. Essa semana eu tive reunião com o ministro, eu vou até contar para vocês como foi depois. Eu estava naquela reunião. Então, a gente vê a confusão de divulgação de dados, a gente vê um estado de São Paulo que é penúltimo lugar no ranking de transparência, que, aliás, também já falei na reunião do governador, já cobrei, falei, como que um estado que tem que estar na ponta, na inovação, que tem todas as condições, como que está no penúltimo lugar? Qual é a sua opinião, Lígia, sobre isso? Transparência é uma concessão do Estado ou é um dever do Estado? Como você vê isso? Nossa, Adriana, super boa pergunta, né? Vai de encontro ao que a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, né? Transparência, eu acho que todo mundo precisa deixar muito claro, transparência não é uma concessão do Estado. O Estado não está fazendo favor nenhum para a sociedade de prestar informação, de modo nenhum. Transparência é uma obrigação constitucional. A transparência é um dever do Estado, é um ônus que a administração pública tem, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, a administração pública como um todo. Então, a informação pública, ela precisa estar acessível para todo mundo, para todos os cidadãos. E por qualquer razão, o cidadão não precisa explicar por que ele quer essa informação da administração pública, porque você tem que partir do princípio que isso é uma obrigação do Estado. Então, eu não preciso justificar uma coisa que o Estado obrigatoriamente já precisa me dar, né? Então, acho que isso que é o mais importante de lembrar. A publicidade dos atos tem que ser sempre a regra geral, sendo que o sigilo de alguns dados tem que ser sempre uma exceção, e uma exceção
muito justificável. Caso contrário, a regra geral tem que se abrir, o público, a sociedade civil tem que saber, porque melhor do que a sociedade civil para comentar, para se justificar, é impossível, inclusive para a própria melhoria da democracia. Então, eu acho que é isso que é importante, é um princípio constitucional fundamental, a transparência é um ônus do Estado, além de ser um princípio constitucional, nós temos uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, desde 2011, e entrou em vigor em 2012, e que, ou seja, não há razão, né, para a gente tentar florear com mais legislações, ou tentar mudar algo que, teoricamente, está funcionando, não da forma como se gostaria, por falta de leis, mas sim por falta, talvez, de controle e de punição por não cumprimento da Lei de Acesso à Informação, né? Acho que era isso que eu queria dizer. Uma resposta, e é isso, e sem contar que a gente está falando de um dinheiro que é nosso, né, de um dinheiro público, então, assim, não tem mimimi nem mamamá, cadê o dinheiro que estava aqui mesmo, não é? E quer dizer, é um dinheiro nosso, a informação é direito nosso, e o Estado não está fazendo favor de nos dar esse tipo de informação, muito pelo contrário. Exatamente. Muito bom. Agora, Carlos, dentro dessa pandemia toda, então a Lígia estava contando desse dever do Estado, dessa transparência. Agora, como que a gente lida com uma pandemia sem dados confiáveis? Como que a gente estabelece ações de saúde e mesmo pensando como gestor público, políticas públicas, sem uma fotografia correta do que está acontecendo? Como isso é possível? Então, esse é o grande desafio, Adriana. Eu entendo que sem informação adequada você não consegue tomar as atitudes corretas. No caso do diagnóstico, por exemplo, cerca de 80% das decisões médicas são normalmente baseadas num diagnóstico. Quanto mais precoce e preciso, maior vai ser a efetividade do tratamento na sequência. Isso é a regra geral do setor de diagnóstico e vale também aqui para o caso do Covid. E o que nós vimos foi uma discussão muito grande, a OMS lá atrás dizendo testar, testar, testar. O Ministério da Saúde, por outro lado, consciente dessa necessidade. A própria Anvisa tomando uma série de atitudes para aumentar o acesso a novos produtos que estariam chegando aqui ou deveriam chegar ao Brasil. Agora, tudo isso foi sendo feito, a CBDL ajudou, a gente conseguiu ter vários produtos. Os testes estão acontecendo inicialmente dentro do ambiente hospitalar, para os profissionais de saúde, depois para os laboratórios e mais agora, recentemente, também com farmácias. Só que o grande problema é exatamente para onde estão indo essas informações. Elas não estão acontecendo. Então, primeiro você não tem uma coleta dos dados que estão sendo feitos nesse mesmo momento agora, a gente perde, e a informação não é só do reagente, do positivo, deveria ser do positivo e do negativo também, porque é assim que você vai conseguir uma grande base de dados epidemiológicos para tomar as suas atitudes, e atitudes que são fundamentais na questão de saúde pública. Então, a gente tem aí um dilema que ele se espalha em todas as diferentes áreas da questão, do problema. Não é só a informação sobre o número de casos positivos, número de mortes, mas até do número de casos que ainda estão negativos. Então, a gente tem aí um papel fundamental, que é de ter transparência, de ter regras claras, de ter uma constância, não só de informação do elo público, como de todos os privados, até para gerar uma base de dados confiável e que seja a matéria-prima para um programa de saúde pública decente e completo. E aí eu lembro que um programa de saúde pública não é só dever do Estado. Todos os outros operadores da saúde, na verdade, entidades privadas, profissionais de saúde, têm o seu papel, e é isso que a gente tem procurado fazer de uma forma muito consciente com as sociedades médicas e com as várias entidades, inclusive setoriais, como de laboratórios, de hospitais também. Muito bom. Agora, Carlos, agora é a Lígia, na verdade. Agora, é bacana ter essa visão, porque, assim, o que eu vi nessa pandemia... todo mundo aprendeu a refazer, está mudando tudo, e todo mundo está indo de acordo com as coisas, não sabe direito o que vai acontecer, a gente está vivendo muito dia a dia, né? E às vezes dá certo e às vezes não dá, às vezes fica mais atrapalhado, então, a gente está um pouco nisso.
Mas, Lígia, falando assim, até aproveitando o teu douto saber jurídico, foram feitas muitas mudanças legais que flexibilizam as regras, até por conta da pandemia, para dar agilidade, né, sobre todos os contratos e tudo mais. E as medidas de transparência foram exigidas, até para a gente, mais ou menos, como é um período assim, que tem gente que não precisa fazer licitação e tem outras coisas, as coisas são mais rápidas, a transparência mais do que nunca é necessária. Só que a gente vê que tem muito governo, prefeitura, com baixíssima qualidade na divulgação dos contratos. Por que você acha que isso acontece, Lígia? Isso é realmente uma excelente pergunta, Adriana, porque eu acho que seria bom para todo mundo, inclusive para a própria administração pública, para o próprio governo envolvido, né? Porque quanto mais amplo, quanto mais informação passasse para as pessoas, seria muito melhor. E aí, por exemplo, né, eu vejo, né, do ponto de vista comparativo, dizer que passou uma lei emergencial para agilizar processos, vários países fizeram a mesma coisa. Então, em si, né, isso não haveria um problema, já que uma pandemia, né, não precisa de burocracia, isso é um fato. Mas, por outro lado, isso não significa que a transparência deva deixar de existir, né, que deva haver, por exemplo, uma opacidade em relação aos dados, muito pelo contrário. Além do que, não é porque não estão agilizando os processos de contratação que não haverá controle. O controle continua existindo, e o controle continuará existindo, né? Então, quanto mais transparência tiver, melhor. Mas eu acho que muitas pessoas, infelizmente, né, com uma mentalidade, né, errada, achavam que não teriam controle, que já que não teria lei de licitação, valia o que fosse. Que não é assim, muito pelo contrário, o administrador público ainda pode e deve ser responsabilizado. Então, né, a liberação de dados seria uma das coisas mais importantes, inclusive para a própria proteção do administrador público, né? Mas aí eu penso muito também, né, eu penso em corrupção, né? Acho que todo mundo pensa em corrupção, que eu acho que é muito importante. Então, isso é uma forma realmente de você conter. Se a sociedade civil tem acesso aos contratos que são firmados, a sociedade civil ela pode examinar, ela pode ver o que está sendo feito pelos governos e ela pode se manifestar. E, eventualmente, até mesmo alertar, porque não é porque uma certa pessoa está fazendo um ato que seja ilícito que todo o governo possa estar comprometido, né? Então, a sociedade civil muitas vezes pode alertar e dizer, olha, está errado, vocês precisam mudar, né? E evitar um escândalo muito grande de corrupção no futuro. Então, acho isso super importante, né? E de mais a mais, poxa vida, eu vejo nos outros países, publicações de informação é tão importante, né? Por exemplo, Taiwan, eu sei que vira e mexe, todo mundo cita Taiwan como exemplo, né? Taiwan, o governo, por exemplo, ele dizia à população o número de máscaras que estavam no estoque. Pergunta, Adriana, pergunta, Carlos, pergunta aos seus seguidores, alguém sabe quantas máscaras nós temos em estoque? Né, as máscaras cirúrgicas, máscaras, né, N95, alguém sabe, né, se tem capacidade de produção? Né, o que todo mundo ouviu falar foi o microempreendedor que falou, nossa, é uma forma de eu conseguir ganhar dinheiro nessa pandemia, genial. Isso é genial do brasileiro, vou fazer máscara. Mas nós não temos noção nem ideia de quantas máscaras nós temos, nem nossa capacidade de produção. Quer dizer, um básico, né? Isso é uma forma de dados, de informação que o público precisa saber. Porque já que o governo conta com a liberalidade do indivíduo para fazer o isolamento social, ele precisa ter dados, ele precisa ter informações para saber de que lado que ele vai. Eu acho que eu falei demais, Adriana, desculpa, mas eu não... Mas o que você falou é muito relevante, até porque a gente está vendo um monte de tropeços nesse sentido. A gente vê uma força do brasileiro, que você falou de ser empreendedor, todo mundo fazendo máscara, vendendo máscara, as empresas se reinventando, fazendo coisas para a pandemia, mas falta informação e falta transparência dessa informação. Eu acho vergonhoso isso em saúde, o Carlos vai poder falar também. A gente tem estados, gente, que 2% das unidades básicas de saúde são informatizadas. Vocês sabem o que é isso? Então, assim, a mesma pessoa no estado como São Paulo pode ir em vários lugares diferentes, básico, alta complexidade, refaz um monte de exame, é uma gastança de dinheiro por conta de a tecnologia que está aí para ajudar. Por alguma razão, sistemas não conversam, é vergonhoso, Lígia. Então, o que você falou tem tudo a ver, porque a transparência e tecnologia estão andando juntas e não tem razão, não existe razão para isso não acontecer, a menos que interesse a alguém, né, ou a um grupo de pessoas, porque é inadmissível. Agora, Adriana, vamos para
Até se eu puder comentar, eu queria complementar, porque o que acontece? O que a Lígia falou tem todo o sentido, e é um absurdo o que a gente vê. Por quê? Aqui no caso do Brasil, a gente vê pessoas extremamente capacitadas, bem preparadas dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, e da Anvisa, buscando o melhor para o cidadão e tentando estruturar alguma coisa. Então, na questão da capacidade de testagem, que é um tema que eu posso falar com mais propriedade, de fato, houve um interesse muito grande do Ministério da Saúde, de diversas secretarias, do pessoal técnico. Eles buscaram a informação, procuraram fora do ambiente público e vieram até a entidade privada, a CBDL, que junto com a Sociedade de Patologia Clínica, Sociedade de Análises Clínicas, nós começamos a fazer um movimento grande. Então, primeiro para aquela questão de garantir o acesso através de uma flexibilização da legislação com a Anvisa. Novos produtos poderiam vir num fast track, mas sem esquecer o olhar de atenção e cuidado com o paciente. Produtos novos vindo, você tem controle de todos? Não, qualidade era necessário. Montamos um programa de avaliação da qualidade dos testes. De novo, iniciativa privada, fazendo o quê? Um grande esforço para trazer dados, tanto de referência para o setor privado, mas também para o setor público, inclusive para fornecer dados de pós-mercado para vigilância, Anvisa e Ministério da Saúde. Treinamento, tanto para as farmácias, que foi o novo elo agregado para fazer testagem, ou seja, buscar a testagem ampliada, que era um dos objetivos, e finalmente essa questão dos dados epidemiológicos, da gente tentar montar uma base, e aí, de novo, o setor privado tentando se estruturar para complementar os dados que o Ministério tem. E dentro do Ministério da Saúde, de novo, eu repito, tem pessoas muito bem preparadas e bem intencionadas, que estão lá buscando qual a capacidade de testagem do Brasil, que foi o que a Lígia falou. Alguém tem noção? Não, ninguém tinha. Então, junto com o Ministério da Economia, que destacou uma equipe para assessorar e apoiar a saúde, eles chegaram no número. A capacidade hoje do Brasil é de 79 milhões de testes, de acordo com esse estudo. Significa que tem esse número agora no Brasil? Não, isso é capacidade. A gente tem condição de, sim, aos poucos trazer. Mas aí vai, sem uma informação correta, transparente e precisa, você tem um acúmulo de repente, pode ter uma sobreoferta de produtos que, obviamente, também não interessa, não vai adiantar. E nada disso vai fazer sentido se você não tiver o resultado final do aproveitamento adequado. Então, o que eu vejo? Existem estruturas boas, existe a oportunidade de iniciativa privada apoiar e trabalhar em conjunto com a iniciativa pública, existe tecnologia instalada, Adriana, o que você falou, internet das coisas já é realidade, saúde 4.0 está aqui, é hoje, não é futuro, é hoje, por que não usar de forma adequada? E, como outro lado da moeda, você tem o quê? A informação não chegando, a informação não circulando, a ocultação de dados, muitas vezes de forma proposital, e o que a Lígia falou está corretíssimo. Você pode ter a flexibilização na licitação, mas na execução não. A execução vai ser controlada. Então, você tem o dia de amanhã. Né? Então, a questão... Eu queria que você falasse sobre o seu projeto de lei, que eu achei genial, que é aumentar as penas, né, da administração pública. É fantástico, é fantástico. Isso daí faz 3 meses que está protocolado, e essa semana a urgência foi aprovada, mas, assim, uma cobrança enorme, a gente está querendo, porque daqui a pouco não vai adiantar mais, porque dobrar para crime de corrupção em época de pandemia, então a gente está correndo contra o relógio, e, infelizmente, não é do interesse de muita gente, né, que isso aconteça, então a gente fica brigando bastante autor, e eu consegui já vários outros que têm PLs parecidos, a gente está se unindo, porque os do bem se unem, é uma coisa... Então, assim, os do bem se unem ali, a gente está pressionando, e a gente vai para cima, porque o gestor... Porque uma coisa, a gente tem... O bom gestor sabe como fazer. O bom gestor sabe o que faz, como faz... A gente não está nem discutindo lei de mercado, que talvez ele tenha pago um pouco mais caro assim, mas ele precisa mostrar que é o melhor no momento, não é isso, Carlos? Você e a Lígia também. Você tem algumas questões aí fundamentais. Primeiro, preço alto não necessariamente é preço abusivo.
A Lógico. margem pode ser abusiva. Se a margem for abusiva, nós temos aí um problema. A questão do dilema do preço é, muitas vezes o fornecedor vai importar um preço alto por condições de mercado, ele mantendo a mesma margem dele, ele está servindo o mercado. Obviamente que o próprio mercado se acomoda depois. O que não pode, e aí que nós apoiamos o seu projeto, inclusive, é ter o desvio de verbas de forma criminosa, no momento de pandemia, que as pessoas estão fragilizadas, aquele bem que é escasso, ele já está sendo disputado de outras formas, e a pessoa se locupletando, na verdade, se aproveitando da situação. E aí você lembra, Adriana, ética não é moda, ética é saúde. A falta de ética mata. A questão toda, Carlos, a gente está fazendo monitoramento através da liderança do Novo, a gente tem um departamento de fiscalização que faz monitoramento de todos os contratos. Eu acho que nem a Lígia sabe disso. Não sabia. Né? Pois é, a gente tem na nossa liderança que trabalha para a bancada, tem um departamento de fiscalização, e é muito legal, toda semana eu tenho reunião com eles. Os contratos são monitorados, a empresa vende vinho e está vendendo avental, tem coisa errada aqui. Pelo menos são indícios, assim, a gente tenta... inclusive, eu já mandei um monte de requerimento de informação para um monte de ministério, de um monte de estado, que nem estado, nem é São Paulo, mas não interessa, é dinheiro público, é dinheiro da população brasileira que está lá. E a gente manda muitos requerimentos de informação, investigação para o Ministério Público de coisa irregular, que a gente manda investigar, e a gente está correndo atrás disso. Agora, Lígia, eu quero tocar de novo num ponto que você cuida, inclusive, como o Brasil está em relação a outros países em relação à transparência. Você que está sempre antenada com o que acontece fora do Brasil, até porque, com tudo isso que aconteceu, né, a gente está realmente com umas questões muito delicadas no quesito internacional. Você trabalhou muito tempo em relações internacionais da GV, né? Esse também é o outro pedaço de Lígia, não é isso? Então, eu gostaria muito de saber e te ouvir, porque quando começou a acontecer a questão de falta de transparência dos dados do Ministério da Saúde, e já o que já vinha acontecendo em relação a algumas ações, né, de afronta a democracia e tal, como fica essa questão internacionalmente, você que realmente tem essa visão? Obrigada de novo por essa questão, Adriana. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não adianta querer esconder a realidade, né? Pelo noticiário e pelas conversas que se tem no exterior, a imagem do Brasil anda muito negativa por várias razões, né? E a falta de transparência, na verdade, ela tem ajudado a deixar ainda mais negativa essa imagem e traz várias consequências que são muito ruins para o país. Então, eu vou te citar algumas, né? A primeira que me vem na cabeça, investimento direto estrangeiro. Quer dizer, depois de uma pandemia, todos os países vão buscar mais do que nunca o investimento direto estrangeiro. Notando que o investimento direto estrangeiro não é aquele investimento que vem para a bolsa, para aplicação em bolsa, não, é um investimento que vem para investir numa fábrica, é um investimento que vem para ficar. Esse é o investimento que interessa a todos os países. Um investidor estrangeiro, que é um longo prazo, vê uma situação que não tem transparência, que cada dia o governo faz de uma forma, quer dizer, a liderança, o bom exemplo é muito importante, né? Ele assusta um pouco. Uma outra coisa, eventualmente o Brasil vai precisar de empréstimo internacional. Se o Brasil vai precisar de empréstimo internacional, ele vai ter que, né, recorrer ao World Bank, vai ter que recorrer, né, ao Banco Mundial, vai ter que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ou seja, vai ter que recorrer aos grandes financiadores, às agências, né, multilaterais de financiamento, e, obviamente, essas agências, elas não querem dar dinheiro para um mercado que ele é opaco, né? Porque põe em risco, né, uma prática ilícita que é muito elevado. Imagina o Banco Mundial financiando um projeto no Brasil, um exemplo hipotético, onde no meio do projeto se descobre uma violação ambiental imensa, ou se descobre um problema de corrupção imensa, quer dizer, a imagem da instituição é muito complicada. Então, né, isso dificulta, a falta de transparência dificulta esse tipo de empréstimo internacional que será necessário, né, para o Brasil. Aí um ponto que eu acho que os brasileiros estão todos preocupados, né? Eu pelo menos estava, né? Eu pelo menos estou, na verdade, né? Viagens ao exterior.
a falta de transparência, né, a confusão que nós tivemos aqui recentemente sobre a transparência, já teve um resultado bem negativo, um resultado prático bem negativo. A União Europeia vai abrir as fronteiras e, por enquanto, a gente está fora da lista, né? Então, restringir a transparência de informações, né? O que acontece? Só piora a percepção da gravidade da crise pandêmica, seja para os brasileiros, seja para os estrangeiros, seja para as pessoas que estão olhando de fora, né? E aumenta a desconfiança em relação ao país, né? E, bom, eu poderia continuar a OCDE. A OCDE, eu sei que é um sonho também, né? De governos, né, brasileiro, que o Brasil faça parte da OCDE. É um sonho que é um sonho bom, na verdade, né? Se nós conseguirmos fazer parte da OCDE, acho que vai ter várias vantagens, né, do ponto de vista econômico, serão muito boas para o país. Mas qual é o lema da OCDE? O lema da OCDE é a transparência para um mundo mais forte, limpo e justo. Vou repetir, transparência para um mundo mais forte, limpo e justo, é o lema da OCDE. Quer dizer, é óbvio que quando tem um pouco de opacidade, principalmente durante uma pandemia, isso não é uma notícia boa, né, para o nosso processo de ingresso, né? Então, a falta de transparência nos dados da Covid só ia piorar ainda mais a nossa imagem, né? Aí eu teria outros exemplos, né, como ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, alguns problemas já também foram afetados, né, em relação a essa ratificação. A semana passada, o parlamento holandês já deu o seu contra, dizendo que era contra, né, por motivos ambientais, por coincidência foi logo depois da divulgação do vídeo que o Brasil todo assistiu, ou seja, coincidência ou não, né, ninguém sabe, né, e esse é um acordo que seria também muito benéfico para o Brasil, né. Liberação de fundos da Amazônia, né, que o general Mourão disse, olha, agora vai dar tudo certo, agora vai dar tudo certo. Por que né, esses fundos foram bloqueados? Por falta de transparência, porque o governo resolveu, de alguma forma, tomar atitudes e não comunicou aos outros parceiros, né, e foi por isso que o dinheiro acabou sendo bloqueado. Espero, né, tomara que o general Mourão tenha mostrado que agora, sob uma outra administração, uma outra forma de agir, né, haverá bastante transparência. Ou seja, são alguns exemplos que me vêm na cabeça, né, do que poderia comprometer, do ponto de vista na área internacional, o Brasil, né, uma falta de transparência. Espero que eu... Não, você foi ótima, super clara, deu vários exemplos, inclusive, e eu acho, porque é uma questão que me preocupa muito, né, e não é só isso, também é percepção, como as pessoas veem, né, cadê os dados? Como uma pessoa vê um país que esconde dado, que não fala dado, então transparência é tudo, assim, eu fico vendo, tem hora que dá vergonha até, você fala assim, gente, não, esse não é o meu país, né, então a gente precisa resgatar isso. Então eu gostei muito da tua resposta, sobre transparência e a falta dela. Agora, Carlos, falando de falta de transparência, assim... Falta de transparência, muitas vezes, não é exclusividade somente do setor público, né? Então, você que trabalha na saúde, como está a relação das operadoras de saúde com os hospitais, empresas de produto de saúde? Como está, na verdade, esse ecossistema? Conta um pouco para a gente. Então, o momento está difícil para todo mundo. E no momento desses, de dificuldade ou de negócios cada vez mais escassos, o que se espera é, de fato, uma relação aberta, justa e que possa promover o crescimento de todos quando possível, mas pelo menos a manutenção do estado adequado. E hoje saiu até um artigo sobre exatamente a relação de alguns dos setores de dispositivos médicos, aí principalmente implantáveis e outros, com operadoras. Que o que está se vendo? Na verdade, uma retenção não esperada de negócios, de pagamentos, uma relação que foi até um dos problemas na origem do próprio Ética, era a falta de confiança entre os diferentes atores. E isso está sendo pouco a pouco retomado. Mas, infelizmente, agora, durante esse momento, nós vimos várias situações que são preocupantes. A ANS, lá atrás, ela acabou indicando que seria aconselhável que várias operações ou vários procedimentos fossem suspensos temporariamente. Imediatamente, algumas operadoras, em particular, acabaram cancelando, inclusive, procedimentos já pré-autorizados.
Obviamente, as pessoas preocupadas, assustadas, não iam e nem reclamaram. Mas o fato é que o movimento caiu de forma demasiada, esses procedimentos pré-autorizados não voltaram a ser autorizados, pagamentos que estavam sendo já devidos estão sendo postergados, e, obviamente, no ambiente de negócios e setor privado, você faz o ajuste entre as partes. Mas quando você tem a situação da hipossuficiência, ou de um muito mais forte do que outro, fica difícil. E o que a gente tem visto, e aí não é privilégio do setor de saúde, várias situações de abuso da posição e, obviamente, a parte mais fraca acaba sofrendo. Então, a gente vai ver, infelizmente, aqui no Brasil, a quebra de muitas empresas, e aí, de novo, não só no setor de saúde, por uma deslealdade ou até desonestidade na relação. E aí é a questão da opacidade. Então, não é privilégio do setor público, mas algumas pessoas, ou empresas, ou estruturas estão tentando se aproveitar de outras que precisariam daquela situação de uma relação justa e transparente, né? Então, é algo preocupante, sim. Mas obrigada, Carlos. Eu sempre me pergunto, assim, nessa pandemia, com tanta coisa acontecendo, né, num mercado selvagem, vamos falar assim, né, onde uma máscara que era 10 centavos custa 50, sei lá, estou viajando aqui, mas como fica a relação? E outra coisa também, a questão dos hospitais, né, do atendimento, pararam com cirurgia eletiva, tem muitos, sei lá, como é que eles estão sobrevivendo? Tem uma coisa muito complicada. Agora, Lígia, vamos mudar um pouco o assunto, porque também para falar um pouco sobre proteção de dados. Na Coreia do Sul, tem monitoramento, eles fizeram um super monitoramento por conta de geolocalização, ferramenta de geolocalização das pessoas contaminadas e tal. Eu já vi vários aplicativos aqui no Brasil com esse sentido para fazer todo esse rastreio, tem vários. Tem um, inclusive, do nosso colega, do Eduardo Diniz, que ele ajuda, que eu desviralize. Tem outro que, sei lá, Juntos contra o Covid. Tem vários que estão tentando mapear para ajudar esse rastreamento. Agora, como é que é a tua opinião em relação a isso, quando a gente pensa que uma coisa é proteger vida, saber a pessoa vai tomar a decisão de sair de casa de acordo com como estiver o entorno, ou isso vale mais que proteção de dados? Como você vê essa relação? Tem pessoas que questionam muito isso. A justificativa para a gente usar dados que deveriam ser sigilosos. Me conta, como é que você vê essa relação? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu só não sei se eu vou ter uma resposta para ela, mas eu vou trazer... Vamos conversar sobre ela. Eu acho que tem vários elementos, né, do que está em jogo. Acho que, em primeiro lugar, sem repetir, né, ou seja, repetindo mais uma vez, a transparência tem que ser a regra geral. Né, isso é fundamental. Não é dever nenhum do cidadão, coitadinho, estou pedindo demais. Não, você não está. Transparência, você merece essa transparência. E o Estado deve te dar. Só que alguns dados, né, alguns limites à própria proteção e à própria integridade. E isso, Adriana, muda de um país para o outro. Porque, por exemplo, você tem países, o Reino Unido, você tem países onde as divulgações que se dão dos dados divulgam, por exemplo, quem são as pessoas que estão doentes. Eu acho que se fizesse esse tipo de divulgação no Brasil, ia ter uma maior judicialização, dizendo, não, eu não preciso saber quem está doente, né? Eu quero um pouco de proteção, não quero saber, né? Quero que seja exposto o meu nome, dizendo quem é que eu sou, quem é que vai, né? Que eu tive Covid ou que eu não tive Covid, né? Isso não é obrigação do Estado fazer. Então, eu acho que tem que ter um certo limite, um certo cuidado. Eu, pessoalmente... não tenho nada, eu não tive Covid ainda, mas se tivesse, não teria nenhuma vergonha de dizer, tive Covid, sim, estou tendo, sofri, foi uma gripezinha, não fui parar na UTI, não parei, né, mas espero sobreviver, né? Todo mundo sabe que, dependendo do modelo do vírus que você pegar, pode ir de uma gripezinha até, infelizmente, a morte. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a publicidade é necessária, a publicidade é fundamental, principalmente numa pandemia. Mas eu acho também que o cidadão e a sua privacidade para pontos que não precisam ser relevantes para a tomada de decisão, tanto da administração pública quanto da própria sociedade civil, o cidadão não precisa saber. Eu não preciso saber se o meu vizinho, né, o nome do meu vizinho, se ele está com Covid ou não. Eu posso saber se no meu bairro, quais são os números de casos, para eu saber se eu ponho uma ou duas máscaras, para eu saber se eu saio com a máscara aqui, como aquela de acetato também. Ou seja, esse tipo de informação. Eu acho que isso seria o mais correto. Lembrando que, para mim,
transparência sempre. 2, só dados que realmente forem importantes ou foram relevantes para a tomada de decisão, seja na área pública ou seja até para a sociedade civil de como se proteger. Você sabe que eu estou muito de acordo. Eu falei que a semana passada, a gente fez uma reunião com o ministro interino, né, o Pazuello, e ele, assim, ele foi muito nos questionamentos, porque eu entrei com requerimento de informação, questionando qual é o embasamento técnico para ter mudado a forma de apresentação de dados e tudo mais, tirado o acumulado e tal. E, na verdade, isso, até onde eu sei, estava sendo regularizado. O que ele informou que é que foi feito, faltavam dados, eles reformularam a plataforma, tanto assim que a informação que eu tenho do meu gabinete que está acompanhando isso, é que os dados que estavam faltando já estão sendo colocados, então tanto os dados acumulados, agora eu acho que o Carlos depois vai confirmar o que eu estou falando, porque ele faz ele é mais da área do que eu até, mas é muito desagradável a gente ser pega assim, desprevenido, e a gente pergunta por que estão manipulando o dado? Por que não estão publicando dado? É uma coisa realmente muito triste. E o que você falou do indivíduo saber, sem identificar, inclusive o que o aplicativo do Eduardo Diniz fazia. Você mapeava, você sabia que tinha gente com Covid, mas você não sabia nem o nome, nem o telefone, nem o RG. Você não expõe a pessoa. Então, eu já tive Covid, era isso que eu queria contar, que eu estava tentando lembrar. Eu já tive Covid. E a festa que eu fiz quando eu tive Covid foi uma coisa maravilhosa, porque eu não sabia que eu tive. E eu fui fazer o exame, porque eu estava na Câmara dos Deputados, e um deputado estava indo lá, vem comigo no departamento médico, eu acabei indo, e o médico falou, não, o que a senhora quer fazer? Tira sangue, tirei sangue. Resultado, quando eu abri o resultado, eu fiquei olhando para aquele resultado e falei, gente, o que é isso? Porque eu já tinha anticorpos, já tinha passado, então eu já tive Covid, fiquei feliz assim, feliz porque, mas ninguém na minha casa pegou, a princípio. No meu gabinete, as pessoas que trabalham comigo também não pegaram, e a manifestação, eu não acho que foi uma rinitinha, né? Porque eu tenho rinite, eu tenho labirintite. Eu fiquei tonto um período com rinite o tempo todo, eu não atribuí para Covid, mas o fato é que eu já tive também. Isso hoje em dia é a maior sorte, né? Se você já passou. Não, eu fui avião toda semana. Desde que não seja séria. Desde que não tenha sido uma que leve à morte. Claro. Não, e tenha infectado alguém. A preocupação é dos outros, os mais velhos, mas mesmo assim. Mas eu queria contar que eu já tive Covid também. Bom, agora, Carlos, para você. A gente está falando de subnotificação, você estava falando dos milhões de testes, mas o fato é que os testes ainda não chegaram, né? O ministro até apresentou os números de testes que tinha, mas assim, está muito, muito baixo em relação a outros países por 100 mil habitantes, a gente sabe, né? Agora, como que você acha, com toda essa subnotificação e sabendo que os dados que estão ali, como que isso pode ajudar na evolução a gente pode ajudar na contenção da evolução da pandemia? Então, você tocou no ponto principal. Os dados têm uma função, e a função principal é, de fato, ter essa fotografia, saber qual a velocidade da dispersão da infecção, do contágio, e até tomar atitudes adequadas de saúde pública em determinados pontos, ou seja, usar da inteligência dos dados de forma eficaz, nada mais do que isso. E se a gente não tem acesso aos dados, ou se eles estão maquiados ou não estão completos, infelizmente você não vai tomar nenhuma decisão inteligente, você vai ficar na tentativa e erro. O que, na verdade, precisa, e aí, de novo, o Ministério sozinho não consegue fazer tudo. Ele consegue captar e deveria ter uma função central exatamente de ter o contexto nacional, de conseguir juntar os dados todos e aí formular de forma conjunta com secretários de saúde municipais, estaduais, tem o CONAS, CONASENS, formarem, sim, uma trajetória, qual deveria ser a política pública, que não vai ser igual no país inteiro, ela vai ser diferenciada. Regiões onde tem um adensamento populacional muito maior, óbvio que você tem muito mais risco e vai ter ali uma situação de atenção especial. Situações de grandes buracos, na verdade, com densidade populacional muito baixa, é tranquilo, você não precisa ter o mesmo tipo de atenção. Então, é fundamental. O Ministério estava esperando comprar 46 milhões de testes, só eles.
Isso eles anunciaram lá em março, que seria até junho, mais ou menos. Não conseguiram. E não vão conseguir sozinhos. As secretarias de saúde dos estados têm o seu papel, os municípios têm o seu papel, e a entidade, e todas as iniciativas privadas têm o seu peso também. E é isso que a gente tem que, de alguma forma, convergir para levar a informação. E aí, Adriana, até se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da infecção. Você trouxe de informação, é muito importante. A pessoa já teve o Covid, pode ficar feliz? Sim, a princípio pode, mas qual a informação é importante? Porque aí a gente tem dois estágios muito distintos. O primeiro do próprio vírus. Você vai detectar o vírus a partir do primeiro para o segundo dia da infecção, quando começam normalmente alguns sintomas. Até o 8º, 9º dia, você pega o vírus ou a proteína do vírus. É o teste do PCR ou o teste de antígeno. Você usa o swab nasal ou orofaríngeo. Depois disso, depois do 8º dia, você começa a ter a resposta imunológica, que é exatamente o seu anticorpo sendo produzido. O primeiro, o IgM, que é o anticorpo da fase aguda. E depois o IgG, na sequência, que é o anticorpo da imunidade, entre aspas. É esse que eu tenho! Yes, yes, yes! Ou seja, você passou pela fase do vírus, não percebeu, foi talvez sintomática ou até assintomática, está na dúvida, mas você não percebeu. Nessa fase, você contagiaria outras pessoas. No IgM positivo, você ainda continua contagiando. Por isso que é importante fazer o teste. Mesmo o teste sorológico, que é esse rápido, ou outras metodologias, se você fizer a partir do 8º para o 10º dia daquele possível contágio ou sintoma, e tiver IgM positivo, você tem que ir para isolamento, até para preservar as outras pessoas que estão ao seu redor. Né? É uma questão de respeito com as outras pessoas. Então, você fique em isolamento e espere os 14 dias. Deu IgM e IgG positivos ao mesmo tempo, você ainda está possivelmente contagiando. Você precisa ainda estar em isolamento. Quando o IgM ficar negativo e o IgG ficar positivo, beleza, aí você pode retornar. Possivelmente você está imune e possivelmente você não vai contagiar. E por que eu falo possivelmente? De novo, a gente está aprendendo muito com essa doença. Tem muitas surpresas, a gente não tem certeza. O legal é que a gente fala, mas ninguém sabe nada direito. Tudo pode ser, tudo é possível que. Então a gente tem que confiar e viver, gente, não é? Respeitando os outros. E aprender. Eu acho que tem algumas mensagens, Adriana. A primeira, aprender, ter humildade para ouvir, escutar. Ninguém tem certeza de nada. Estar aberto. Segundo, trabalhar de forma cooperativa, sabe? Ninguém tem a razão de tudo e ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, é fundamental ter a cooperação entre público e privado e entre os vários diferentes atores. Caso contrário, você não chega em lugar nenhum. Muito bom. E com transparência, né? Aliás, é o tema da nossa live que já está acabando. Mas olha só, Lígia, agora uma poética para você. Adoro. Se apagarmos as luzes, a pandemia irá embora? Nossa, Adriana, eu adorei essa pergunta. Que bom! Porque, na verdade, já te responderam a ela desde 1910, 12, 13, se eu me engano, que foi o juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, que ele fez uma declaração que ficou famosa, e é famosa até hoje, com as pessoas que trabalham com corrupção, e, fundamentalmente, com transparência, e como a transparência ajuda a evitar a corrupção. Né? E ele disse uma frase que é genial, e eu tenho certeza que todos aqui já escutaram, pelo menos você e o Carlos Eduardo, talvez não saibam de quem que era a frase, né? A luz do sol é o melhor desinfetante. E a luz elétrica, o mais eficiente policial. Luz elétrica, porque ele falou em 1913. Ou seja, a forma da comunidade internacional, da comunidade brasileira examinar o que está acontecendo é com muita luz, porque aí você tem, de fato, um policial que vai ser muito eficiente. Né? Se a gente apagar as luzes, não vai fazer o vírus SARS-CoV-2 desaparecer. Não vai fazer com que os 40 mil mortos,
realmente nos sentimentos das famílias, desaparecerem. Não vai tirar do Brasil o segundo lugar na lista do maior número de infectados e também, hoje, no número de mortos. Então, isso não vai adiantar nada, isso não vai desaparecer e nem pode desaparecer. Isso é aprendizado, por mais difícil que ele possa ser, faz parte da nossa história. Não se esconde a história. Ao esconder dados, ao esconder números, né, o governo, pouco importa, federal, estadual, municipal, ele estaria, na minha opinião, né, atentando, em primeiro lugar, contra o princípio constitucional. De novo, é regra geral. Transparência é regra geral, protegida pela Constituição. Da Constituição. Exatamente. Eu não quis entrar no mérito de licitar. Eu que não sou advogada, lembrei dele. Então, além disso, o que acontece? Você, né, acaba aumentando a desconfiança da sociedade e da própria comunidade internacional. E sobre as informações que estão sendo divulgadas, né, e mesmo a incerteza, né, qual é o risco que a gente está correndo. Isso eu acho muito importante. Eu preciso, para eu saber se eu quero correr o risco, qual é o risco que ele existe, né? Então, durante a pandemia, deixa eu fazer uma frase poética, eu diria que a falta de luz, ela pode custar vidas. E isso é muito triste. E isso eu acho que ninguém aqui gostaria que estivesse acontecendo. Ah, acabou a poesia? Eu estava gostando tanto. Acabou. Meus queridos, não, mas muito bom. Eu acho que o objetivo nosso nessa live era esse mesmo, né? Falar de transparência, falar da importância da transparência. Fala, Carlos, você quer continuar com a poesia? Na verdade, eu tive pegar a sequência da Lívia tem que ser poético, viu? É difícil, é difícil. É difícil. Eu tive amigos que já, né, que tiveram parentes que faleceram e tal, e a hora que eu falei, eu lembrei, quer dizer, isso é muito difícil. Eu me emocionei, aí depois dessa parte poética, eu não tenho mais nada. Você poetiza. Fala, Carlos, um minuto. Eu não vou conseguir acompanhar a Lígia, mas o que eu queria, na verdade, primeiro, parabenizar, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e acho que a gente tem o dever de trazer informação, de motivar as pessoas para, de fato, exercerem a sua cidadania. É um direito, na verdade, um dever, até como todos os cidadãos deveriam ter isso muito claro, de, sabe, reportar, de trazer à luz, de dar esse banho de desinfecção com a luz do sol. A transparência é fundamental. E usem os canais apropriados. Então, do Ética Saúde, a gente tem o site, é www.eticasaude.org.br, tem o 0800, que é o 741-0015. Vocês podem usar e abusar das ferramentas que nós temos à disposição de vocês. Toda e qualquer demanda relativa ao setor de saúde podem encaminhar pelo Ética, que nós vamos, se for de associado, analisar internamente dentro do nosso sistema, e eu convido vocês a conhecerem o site, vão entender um pouco do mecanismo, através do nosso Conselho de Ética, formado por vários grandes elementos. O Mário Aquino é um deles, um dos nossos conselheiros, colega de vocês na GV, e só para citar um, né, mas temos aí o professor Vismona, vários que participam, e aí nós podemos, inclusive, encaminhar para as autoridades que têm o poder de polícia, que é o CAD, TCU, CGU, a própria Anvisa, o Ministério. Coloca aqui nos comentários o teu site e também todas essas informações do 0800 que você está falando, porque depois a gente sobe a gente coloca no cabeçalho. Perfeito. E manda um recado final para a minha rede aí, Carlos, que depois eu vou passar a palavra para a Lígia também, dar a sua mensagem final, colocar seus dados, divulgar. Gente. Manda uma mensagem final aí para a minha rede que está ouvindo a gente. Esse horário, normalmente, o pessoal começa a assistir depois, à noite, no final de semana, por isso que eu sempre faço sexta. No horário da live nem tem muita gente, mas depois vai aumentando, sabe? Então é bem bacana. Não, Adriana, está de parabéns, conte sempre conosco. Acho que a sua iniciativa é ímpar. Pode contar com o apoio do Ética, da própria CBDL também, a esses projetos de lei que você tem levado adiante. Acho que é fundamental e é fazer a diferença mesmo. Acho que mostrar que nós todos juntos podemos, de fato, fazer a diferença na nossa sociedade. Então, é isso que nos cabe. Ô, Carlos,
Escreve nos comentários, você consegue escrever? Não estou achando. Não, então tudo bem. Se for o caso, você coloca aqui no coisa que eu marco para você. Lígia, tua mensagem final. E daí você também já fala do centro, do GV Ethics, já dá os dados todos. Vou colocar você em destaque. Seguidores, posso fazer propaganda para os seus seguidores? Vai lá. Depois daquela parte poética, né, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, faço do Carlos as minhas palavras, né, eu acho que, né, a falta de luz pode tirar vidas, mas eu acho que a sua iniciativa é luz, né, é luz que vai servir como um policial, vai servir como um alerta para a sociedade civil, para ajudar a combater problemas de falta de transparência que estão acontecendo no Brasil e que, na verdade, podem custar a vida de muitas pessoas, né? E eu gosto de usar, né, como a minha área de trabalho é sempre muita corrupção, eu sempre trago um pouco para a corrupção, ou seja, o dinheiro que foi para o bolso de alguém que era para ter ido para comprar um respirador é um dinheiro que alguém vai morrer porque faltou um respirador. Então, é isso que é muito importante, quer dizer, a vítima está muito próxima e pode ser você, né? Então, é isso que tem que ser, que é fundamental a gente fazer esse controle e é fundamental a gente cobrar o controle de transparência de todas as áreas do governo, certo? Seja governo federal, estadual ou municipal. O GV Ethics agora é a parte de propaganda, já que eu fui autorizada, o GV Ethics tem um projeto novo, eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas eu já posso dar o e-mail do GV Ethics, porque a gente vai começar uma ação coletiva em busca de maior integridade no setor da saúde, envolvendo a educação. E nós vamos, né, com a ação coletiva, quanto mais gente puder participar dessa iniciativa, vai ser ótimo para a gente. Então, quem já achar que pode ter interesse e teria disponibilidade de receber mais informações, eu vou colocar o e-mail do GV Ethics para os seus seguidores. E agradeço muito, Adriana, você é luz. Olha, todo ser humano tem luz, a gente só precisa achar, às vezes, a luz que falta, mas assim, eu agradeço, porque essas lives, o objetivo é dar luz mesmo, é ser luz, então eu agradeço a vocês por mostrarem para minha rede, para quem assistir, como tem gente bacana trabalhando, assim, por um Brasil, por um país melhor, como tem gente que faz trabalho bonito. Eu acho que eu gosto de mostrar só coisas boas para os meus seguidores. Então, obrigada por vocês estarem aqui, porque vocês também são luz, tá bom? Agradeço o convite aceito, agradeço pelo que vocês fazem e pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá bom? Então, um beijo para vocês. Minha rede, muito obrigada por acompanhar. Eu queria pedir que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês passem, porque informação, eu acho que é tudo de melhor a gente pode dar para as pessoas, né? Essa luz, essa informação, como já falaram aqui. Então, um beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até obrigado. Mais. A Lígia e o Carlos ficam um pouquinho, tá bom? Vocês sorriam para a câmera até o final. E vamos colocar os dados de vocês no rodapé. Tchau, tchau, gente. Obrigada. A professora Marina já colocou ali o Ética Saúde. Ai, então, tô vendo tanta gente bacana. Obrigado, professora. Eu vi a Silvia, gente. Muita gente bacana. Depois a gente responde. Vocês entrem nos comentários depois, se tiver pergunta para vocês, que eu já vi que tem umas. Vocês respondam, fiquem super à vontade, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Obrigado. Obrigada.